Glória a Deus. Amém, queridos? Quantos estão dispostos a ouvir uma palavra nessa noite? Amém? Vou dizer para vocês mais uma vez, irmãos. Eu tenho hoje não só uma palavra, eu tenho uma direção de Deus. Esse ano Deus entrou nos direcionando, então temos algumas direções de Deus, e essa é uma palavra que direciona o nosso coração nessa noite. Eu quero ler com você um texto que você já ouviu muitas vezes, e a gente pensa assim, mas hoje nós vamos falar sobre Zaqueu. Hoje nós vamos falar sobre Zaqueu, e aí a gente sempre pensa assim, Zaqueu, hoje então o pastor vai falar de salvação, vai falar sobre família, vai falar que Zaqueu, teve Jesus na casa dele. Nosso primeiro momento quando ouvimos falar de Zaqueu é isso. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu disse assim, meu Deus, essa palavra de Zaqueu, ela é tão atual como no dia que essa parábola foi narrada. Então eu quero compartilhar com você aqui Lucas 19. Nós vamos ler a partir do verso 1. Lucas 19, verso 1. Lucas 19 diz assim: E Jesus entrou e passou por Jericó, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa de quem? Da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, Deus. Obrigado pela tua presença em meio à adoração. Obrigado pelo privilégio de aqui estarmos, Deus. Essa noite nós queremos louvar o teu nome e clamar ao céu, para que o teu Espírito Santo, Senhor, nos traga a revelação da tua palavra, aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor preparou para esse dia, Pai, para que grande seja o teu agir, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Queridos, é necessário que você preste bastante atenção naquilo que eu vou introduzir aqui, para que você entenda essa palavra sobre Zaqueu. Se você perder essa introdução, você não vai conseguir construir comigo essa mensagem. Então eu quero que você empreste seu coração, se desligue dos boletos de amanhã. O Senhor disse que nós não conseguimos acrescentar nada na nossa vida, Então vamos deixar, as pré-ocupações, que preocupação é uma pré-ocupação de algo que a gente vai precisar fazer, Eu também tenho alguns lá para essa semana, mas já, a gente consegue dar conta. Sempre demos, Jeremias falou assim: eu quero trazer a lembrança, aquilo que me traz esperança. Então, se já deu certo lá atrás, vai dar certo também agora. Amém? Então, obrigado. Então, enquanto você ouve essa palavra, Deus vai abrindo a porta e vai operando e viabilizando de você sanar todas as suas preocupações. Amém? Você recebe no teu espírito? Hoje eu quero falar sobre o tema desconectando da terra para se conectar com Jesus. Vamos lá de novo? Se desconectando da terra para se conectar com Jesus. Irmãos, o segundo louvor aqui falou algo muito profético. Ele diz assim: e Cristo vem nos buscar. Amém? Quantos creem que Cristo vem buscar? Amém? Então eu quero te direcionar em algo nessa noite. Uma palavra pastoral, profética e de direção para o seu coração. Queridos, segundo aquilo que nós temos estudado e ouvido e entendido no Espírito,
Eu quero introduzir aqui falando para você acerca do relógio de Deus. É muito claro que ninguém pode datar a vinda de Jesus, porque a Bíblia diz que nem o Filho do Homem sabe o dia. Porém, existem profecias que trazem a indicação de quando será esse momento. Quando os discípulos perguntaram para Jesus quando seria esse tempo, lá em Mateus 24, Jesus vai falar algumas coisas. Ele vai dizer: olha, quando vocês ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, pestilência e algumas outras coisas mais, se preparem, porque não é o fim, mas é o começo de todas as coisas. E hoje eu quero aqui, de maneira bem sintetizada, apontar para você onde estamos nesse relógio escatológico, desse momento em que a nação está vivendo. Bom, primeira coisa que é importante saber, muita gente diz assim: olha, política e igreja são coisas que a gente não deve misturar. Mas eu digo para você, irmãos, que os extremos é que fazem com que essas coisas sejam prejudiciais ao ser humano. E então nós precisamos entender uma coisa: ainda que você não tenha um lado na política ou não tenha talvez alguma convicção, é importante você saber que a política também está inserida dentro deste contexto escatológico. E no cenário geopolítico, nós temos observado que muitas coisas estão apontando para aquilo que vai acontecer, e é necessário que aconteça. Então, se nós percebemos no segmento da palavra de Deus, Deus sempre usou reis, tanto para libertar o seu povo, quanto também para fazer com que o povo fosse cativo. Um dos cenários é esse de Nabucodonosor. Então hoje, o que está acontecendo? Em 14 de 5 de 2028, nós vamos ter Israel completando 80 anos. Eu vou explicar de maneira bem devagar aqui, para você entender. Dia 14 de maio de 2028, Israel irá completar 80 anos. E o que isso significa, pastor? Nós sabemos que Israel é um apontamento para as coisas que irão de acontecer. Então nós temos agora um grande colaborador para os eventos finais, que é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele não é o salvador da pátria, ele não é o Messias, também não é o anticristo, provavelmente não seja, mas ele está sendo uma ferramenta para esse cenário que vai acontecer. Então ele já está sendo chamado de segundo Ciro. Quem foi Ciro? Ciro foi um rei que libertou o povo que estava cativo, judeus, e não só permitiu que eles voltassem a ser uma nação, mas também ele viabilizou, materialmente falando, financeiramente falando, para que o povo pudesse construir o segundo templo. Então, o povo que estava cativo na Babilônia, ele volta com esse apoio de Ciro e constrói o segundo templo. E agora existe uma profecia que nós precisamos estar totalmente atentos para a volta de Jesus. Lembrando que ninguém pode datar a data, mas existem algumas referências que nos fazem entender que o momento está chegando. Vamos lá. Uma profecia que falta ser cumprida, segundo estudiosos, 90% das profecias já se cumpriram. A profecia mais evidente, esperada por grande parte dos teólogos de várias linhas teológicas, é de que precisa ter a construção do terceiro templo. Então nós tivemos a construção do segundo templo, foi destruído, e agora o povo precisa reconstruir esse templo. Só que tem um problema. Para reconstruir ou construir o terceiro templo, eles estão num lugar que, e um detalhe aqui, que somente, se você pesquisar depois lá, você vai ver, de todos os presidentes dos Estados Unidos, apenas o Donald Trump foi o único presidente dos Estados Unidos que foi até o Muro das Lamentações, colocou a mãozinha dele lá para fazer uma oração. Nenhum presidente dos Estados Unidos até hoje fez isso. E falta agora eles construírem o terceiro templo. Só que aonde eles querem construir o terceiro templo é um
uma briga entre árabes e judeus. E aí, os árabes precisam abrir mão daquele lugar geográfico para que ali eles possam construir o templo, que é no Muro das Lamentações. Então, quando esse templo for construído, esse templo, por que ele é importante para a escatologia? Porque, segundo as profecias, é nesse templo que o anticristo vai reinar. Então, logo, para que o anticristo venha, o espírito do anticristo já está sobre a terra, mas o anticristo propriamente materializado precisa do terceiro templo, que é onde ele vai sentar, vai reinar e vai enganar as nações. Só que aí temos esse impasse. Como que vai construir se tanto árabes quanto judeus reivindicam esse lugar? Aqui que está a questão geopolítica. Se vocês já ouviram por aí e já viram que lá em 2018, quando Trump assumiu o primeiro mandato, e olha que interessante, quando ele assume o primeiro mandato, no calendário judaico, o ano era 5077. E com quantos anos Trump ele assume o primeiro mandato? Com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. O calendário era 5077. 7, 7 e 7. Vai construindo aí comigo. E ele coloca para ser, primeira coisa que ele faz, ele muda a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. E ele coloca o seu genro para ser esse interlocutor, para fazer com que o grande esperar, tanto de judeus quanto de cristãos, ocorra, que é o chamado acordo abraâmico, ou acordo de Abraão. E o que seria esse acordo? Esse acordo é para que seja construído o terceiro templo. E agora, nós vamos observar o seguinte, irmãos, que isso não está distante de acontecer. Já se costura esse acordo desde 2018. Você vai ver que pouco aparece lá o genro do Trump, mas se você perceber, esse acordo já está quase efetivado. Por quê? Porque esse acordo, para ser acordado, ele precisa que algo aconteça. Primeiro, o governo do Irã precisa ser derrubado. Nós já estamos vendo isso acontecer aos poucos. A própria população civil está se revoltando contra o presidente lá, Ayatollah. Se ele cai, assume o príncipe. Esse príncipe já disse que irá, irmãos, isso é pauta da agenda, já está lá, vai acontecer, que ele assumindo, ele irá acordar o acordo, assinar o acordo de Abraão. E aí, nós vamos ver que isso está muito prestes a acontecer. Por quê? Porque os palestinos, eles estão reivindicando aquele lugar lá da faixa de Gaza. O que os Estados Unidos fez? Olha só como é que o plano escatológico vai acontecendo dentro da geopolítica. O governo dos Estados Unidos disse o seguinte: olha, se vocês, através do genro do Trump, se vocês cederem o Muro das Lamentações para a construção do terceiro templo, nós vamos reconhecer a Palestina como Estado. Nós vamos pegar a faixa de Gaza que hoje está destruída e nós vamos tornar a faixa de Gaza um polo riquíssimo em turismo. Nós vamos reconstruir e em troca vocês cedem o Muro das Lamentações para a construção do terceiro templo. Então, ganha os árabes e ganha os judeus. Porque os judeus querem o espaço que é do Muro das Lamentações para construir o templo. E os árabes querem ser reconhecidos como Estado. E aí, nós temos esse acordo. E esse acordo vai acontecer, porque, irmãos, eles querem reconstruir Gaza. Eles não têm dinheiro para reconstruir Gaza. Mas os Estados Unidos têm. E aí, claro que os Estados Unidos vai requerer muito mais coisa deles, né? Assim como aconteceu aqui no Brasil também, né? Só que
já está encaminhado, irmãos. E essa briga, os Estados Unidos querem, irmãos, fazer com que esse acordo aconteça. E vai acontecer. Se isso seguir como está seguindo, vai acontecer. E aí nós vamos ter a construção do terceiro templo. E aí, meus queridos, e olha que interessante, o nome Donald Trump significa Daniel, o Senhor é o meu juiz, e Trump significa trombeta. Olha que interessante, o Ciro, que foi o que libertou o povo, está lá no livro de Isaías 45, depois você pode ver na tua casa. Trump é o 45º presidente dos Estados Unidos. Então a gente tem 45 lá atrás e nós temos 45 agora também. Então muitas coisas elas estão aqui, para alguns coincidência, né? Mas para alguns evidência do cumprimento de profecias. Então agora nós vamos ver esses dois povos entrando num acordo histórico, irmãos, para que ambos ganhem. E sabe quem são esses dois povos que brigam até hoje? Os dois filhinhos de Abraão, Ismael e Isaac. Isaac, judeus, e os filhos de Ismael, os árabes, que desde aquela época brigam e estão em guerra, desde quando as mães se desacordaram ali que os meninos estavam brigando. E nós temos esses dois povos que são descendentes de Abraão brigando. É por isso que se chama o acordo de Abraão, o acordo abraâmico. Então, as nações dos dois irmãos, elas vão entrar num acordo para que o terceiro templo ele seja construído. Pastor, por que você falou tudo isso para falar sobre Zaqueu? Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, irmãos. Nós nunca tivemos tão perto de visualizar a volta de Jesus. Nós não temos ouvido e visto as pessoas falar sobre isso. As pessoas estão correndo com muitas coisas, mas muitas delas estão esquecendo da vida espiritual. As pessoas estão esquecendo da eternidade. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, o nosso maior desejo, irmãos, não era que o Senhor nos desse um carro, o Senhor nos desse uma casa, embora Ele faça tudo isso. O nosso desejo, irmãos, era ir para a eternidade. A gente tinha Jesus, a gente queria ir. A gente tinha desejo de estar com Jesus. Até os louvores falavam mais sobre estar com o Senhor. Os louvores falavam mais sobre o desejo de estar. Aquele louvor que as meninas cantam aqui também, né? O pessoal canta Além do Rio Azul, né? A gente vinha falando, né? Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e cristais. E a gente ficava imaginando, né? Como é que era? Tinha aquelas revistinhas dos Testemunhos de Jeová, que tinha lá os frutos, os animais, aquelas coisas. A gente olhava aquelas revistinhas assim e imaginava como é que era a eternidade, como é que era o céu, como é que era estar com o Senhor. E agora nós estamos na maior evidência, irmãos, escatológica de que Ele de fato vem nos buscar. Aleluia! Eu preguei aqui esses dias sobre constância, uma palavra também reafirmada aqui pela missionária Tatiana, falando de como é importante, irmãos, a gente cuidar do nosso corpo, amém? Às vezes eu brinco aqui, falo de comida, falo de alguma coisa, mas, irmãos, a gente entende que é importante cuidar da nossa saúde. O Senhor é responsável pela nossa cura, mas nós somos responsáveis em cuidar da nossa saúde. E aí,
E às vezes o cara tá lá, né? 20 anos fumando. Aí aceita Jesus. De repente descobre um câncer de pulmão. Aí Jesus não cura. Aí o pessoal fala, mas Jesus não curou. Não, mas ele ficou 20 anos fumando, irmãos. E a culpa não foi de Jesus. A culpa foi dele que não cuidou da saúde. E as pessoas atribuem às vezes muitas coisas a Deus que na verdade não é responsabilidade dele. Então é interessante que a gente cuide de todos os aspectos da nossa vida. Mas nesses dias, irmãos, o mais importante é entender que acima de tudo nós temos um lugar que nos espera. Aleluia. Raga, suri, karabashai. Nós precisamos voltar a entender, irmãos, que Salomão, ele fala algo assim que ele correu atrás de muitas coisas terrenas. E no final ele descobriu que tudo era correr atrás do vento. Não que a gente deva ficar parado, não deva ter sonho, não deva construir. Não, irmãos, tudo isso é relevante e é importante. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o relógio escatológico está funcionando. Que os dias estão sendo abreviados. Que as profecias estão se cumprindo. Que o cenário geopolítico, ele está, irmãos, mais acelerado do que a gente pensa que está. E que num piscar de olhos, Jesus vem buscar uma noiva. Mas Jesus não vem buscar qualquer noiva, não. Jesus vem buscar uma noiva que anseia, aleluia, estar com Ele. Poucos dias eu fui no casamento. E nós estávamos ali olhando a noiva dentro do carro. O menino já estava lá dentro, esperando ela. E ela estava ali, irmãos, ansiosa para ver o noivo. Aleluia. E Jesus, irmãos, Ele vem buscar uma igreja que está ansiosa em estar com Ele. E hoje o que mais entristece a gente é que parte dos crentes, irmãos, não desejam mais a eternidade. Não anseiam mais a eternidade. Não se preocupam mais com a eternidade. Estão vivendo a sua vida ao seu bel prazer, esquecendo que um dia, irmãos, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Zaqueu era um homem rico, influente, mas ele era vazio por dentro, irmãos. Zaqueu tinha uma posição, um respeito profissional, mas a alma dele estava distante do Senhor. Hoje nós estamos, como disse a irmã Priscila aqui no início, na introdução, hoje a gente está conectado a tantas coisas, irmãos. E a gente está deixando que as coisas espirituais sempre esperem. A gente está conectado ao celular, às redes sociais. A gente está conectado muitos ao dinheiro. E é importante o dinheiro, porque sem ele nada a gente consegue fazer. Mas a Bíblia, ela não condena você ter dinheiro. Ela diz que o mal, a raiz de todos os males, irmãos, não é ter dinheiro, é o amor ao dinheiro. E Jesus estava passando por Jericó e Zaqueu teve uma oportunidade única. Só que ele tinha obstáculos. Irmãos, a minha caminhada, a sua caminhada com Cristo sempre terá obstáculos. Quando eu falei de constância, de permanecermos e buscarmos cada dia mais, é porque de fato, irmãos, daqui para frente, cada vez mais vai ser difícil caminhar com Jesus. O cenário está difícil, nós temos visto muitas vezes hoje uma grande crescente de ateus, pessoas que se denominam ateus e não querem saber de Jesus, não querem estar em nenhum tipo de religião ou sequer querem ouvir falar de qualquer coisa que fale sobre o Evangelho. E as coisas, elas vão caminhando para isso. Então a nossa jornada, ela vai ter obstáculos. Zaqueu, ele tinha um obstáculo, a estatura. Ele não conseguia enxergar Jesus de perto. Segundo, ele tinha a multidão, então ele tinha que romper com a multidão para estar lá. E Zaqueu também tinha uma vida pesada, irmãos, de pecado. Então ele tinha ali pelo menos 3 barreiras para ir até Jesus. Aleluia.
Mas mesmo assim ele tomou uma decisão, irmãos, que eu e você precisamos tomar. Ele se desconectou da terra e ele subiu. Sabe o que isso fala? Às vezes, para a gente conseguir se conectar com Cristo, a gente vai ter que sair do comum. A gente vai ter que subir de nível. Às vezes as pessoas dizem assim: eu quero que Deus faça algo diferente para mim. Mas nós nunca dizemos para Deus que nós queremos fazer algo diferente para Ele. A gente faz campanha, faz propósito, jejum, para que Deus nos dê coisas. Mas dificilmente a gente jejua por algo espiritual. Eu não vejo mais os crentes falarem hoje, irmãos, que estão jejuando ou fazendo propósito pela busca do Espírito Santo. Eu não vejo mais ninguém orando por dons. E a Bíblia diz assim, que Deus dá dons segundo a sua vontade para aqueles que pedem. A carta aos Coríntios vai falar sobre os dons do Espírito, que são maravilhosos, mas nós não vemos mais hoje a igreja pedindo dons para Deus. As pessoas dizem assim: não, dom é para o pastor, dom é para aqueles que estão pregando. Não, irmãos, dons é para o corpo, dons é para a igreja. A Bíblia diz que os dons, ela é para edificar a igreja. Só que para esse encontro nós precisamos nos desconectar da terra, porque a nossa vida muitas vezes está sendo regida pelas coisas da terra. Quando eles foram buscar a arca da presença, por que Uzá morreu? Porque a maneira como ele trouxe a arca não era a maneira correta. Não se trazia a arca, irmãos, em carros de boi. A arca só podia ser trazida pelos sacerdotes e levitas. O que eles fizeram? Eles trouxeram a arca da maneira filisteia, da maneira terrena. E o que me preocupa hoje, irmãos, é ver os crentes levando uma vida regida pelas coisas da terra. E a Bíblia diz, irmãos, que eu e você não andamos por vista, nós andamos pela fé. A nossa vida não é regida, irmãos, pelas coisas terrenas. Jesus disse: não acumulais tesouros na terra, onde a traça e o homem roubam, mas acumulais terrenos na eternidade. Aleluia. O Senhor está chamando uma igreja que Ele quer vir buscar, irmãos, que está encorajada como Zaqueu, irmãos, a se desconectar daquilo que é terreno, daquilo que é temporal, daquilo que é momentâneo, daquilo que vai ficar nessa terra, e que tenham coragem de subir de nível. Aleluia. João diz lá em Apocalipse que ele tem uma visão, irmãos, de um semelhante ao Filho do Homem, e de repente uma porta se abre, uma voz de João: sobe, João. E ele diz: então eu subi. Por que temos que subir, irmãos? Porque não é Deus que vai descer. Aleluia. É eu e você que tem que subir, irmãos. É eu e você que tem que subir na oração. É eu e você que tem que subir no clamor. É eu e você que tem que subir no propósito. É eu e você que tem que subir, irmãos, na renúncia. É eu e você que tem que subir no quebrantamento, irmãos, elevar de nível. Aleluia. Aleluia. Zaqueu procurava ver Jesus, mas não podia por causa da multidão. O que é a multidão nos dias de hoje, pastor? São as distrações. Irmãos, o diabo não quer tirar as pessoas da igreja nos dias de hoje. Ele não está preocupado em ficar tirando o crente da igreja, não. O diabo, ele mudou a estratégia, agora ele está distraindo. Aleluia. Distraindo o crente, distraindo os pastores, porque estão enchendo a igreja de distrações, estão só distraindo o povo, para que o povo permaneça ali distraído, congregando dentro da igreja. Mas Deus está levantando uma geração de Zaqueu, irmãos, que entendeu que nós não vamos permanecer distraídos, que a multidão não vai nos impedir de ir até Jesus, que nós não vamos permanecer naquilo que é terreno, mas nós vamos subir para um encontro com Ele. Aleluia. As vozes que desanimam nos impedem, aleluia, de ver Jesus. Oh, aleluia. Irmão, tem muita voz
voz. Tem muita voz por aí tentando distrair os filhos de Deus. Tem muita gente falando de desistir, de parar. Porque muitas dessas pessoas, elas tiveram acesso a um evangelho que não é um evangelho de renúncia. É o evangelho, irmãos, de vir a Jesus só pelo que Jesus pode dar. Mas não vieram até Jesus pelaquilo que Jesus é. Aleluia. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, irmãos. Aleluia. Para que você se conecte com o Senhor. Você está num lugar, irmãos, nós estávamos num lugar esses dias. Era ruim de sinal no celular. E quando a gente tá com o celular ruim de sinal, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz, a gente ergue o celular, né? Não sei se é funcional ou não, mas a primeira coisa que a gente se reporta a fazer é pegar o celular e erguer para ver se a gente pega sinal, né? Por quê? Por que a gente quer o sinal? Por que a gente ergue o celular? Se você deixar o celular no chão, o sinal é fraco, não é? Mas se você deixar o celular no alto, aumenta o sinal. Lembra da... Deixa eu parecer velho agora. Lembra daquela época que a gente colocava bombril na televisão para melhorar o sinal? Chegava em toda casa, você chegava, tinha um maço de bombril assim, né? Na antena. Quando você não estava em casa e não tinha sinal, até aquela que chuvisco, a imagem distorcia. Aí alguém ficava na janela olhando a TV e o outro ia lá fora e rodava o cano da antena, né? Aí você ficava, aí, volta, aí. Aleluia. O que nós procurávamos, irmãos? Conexão. Nós procurávamos sintonia. A minha esposa conta uma história de que na época que a gente começou a namorar, eles foram para Francisco Beltrão, né? E aí, na mesma época, o Alessandro estava também conversando com a Thaís, né? Para quem não sabe, o Alessandro e minha esposa são primos, né? E aí ele estava começando a namorar com a Thaís também estava dando uma chance para ela. Só que lá era ruim de sinal. Agora, irmãos, nós fomos lá, o trem tá moderno, conversando com o pessoal lá. O primo dela disse: agora nós temos Starlink aqui no... Elon Musk na área aí, ó. Interiorzão do Paraná. E eles não conseguiam falar com a gente. Aí lá é uns morros, né? Tem uns morros. Aí subiam no morro procurar sinal. Aí ficavam lá com o celular, né? Escrevia o SMS, né? O falecido SMS. Né? Nem tinha o WhatsApp ainda. Aí eles ficavam lá procurando sinal do celular mais alto para poder se conectar. Irmãos, na vida espiritual, quem não sobe vive sem conexão com Deus. Pega no teu espírito aqui, irmãos. Se você ficar só no meio da multidão, você nunca vai ter um encontro real com Jesus. Zaqueu estava ali, a multidão estava impedindo ele de chegar até Jesus. Irmãos, multidão não tem entrega. Multidão não tem renúncia. Multidão só está ali por causa do pão. Multidão só está ali por causa do peixe. Multidão só está ali por causa dos milagres. Multidão só está ali por causa da cura. Multidão só está ali até que algo seja resolvido na vida dela. Irmãos, eu cansei de orar por pessoas
que precisavam de uma porta de emprego. Jesus deu, orei, abençoou, nunca mais eu vi elas. De pessoas que estavam com problemas no casamento, veio aqui, a gente orou, Deus fez, nunca mais eu vi. Pessoas que precisavam, irmãos, desesperadamente de algo, Deus fez, eu não vi mais. Multidão. Agora há muitos também que nós encontramos no caminho, que tiveram a disposição de subir, dizer: eu quero conhecer Jesus, eu quero estar com Ele. Ah, pastor, mas vai me custar estar com Jesus, mas eu quero estar com Ele. Jesus diz: por causa do meu nome, vocês vão ter conflito com a sua família. Nós estamos diante, irmãos, de uma cidade que é tradicional de uma outra religião. E às vezes a pessoa diz: olha, agora eu estava aqui nessa religião, mas eu senti que eu precisava de algo mais. Eu fui na igreja dos crentes e eu senti um negócio diferente, e eu acho que eu vou passar a ser crente. Aí a família diz: você vai queimar o batismo. Não vai lá porque nós somos tradicional dessa religião. E aí Jesus disse assim: aquele que quiser ter um real encontro comigo vai ter que romper até com a família. Ah, eu vou brigar com a família. Não, você não vai brigar, irmão. Você vai decidir, porque a salvação é individual. Depois eles vão aceitar. E depois você vai orar por eles para que eles também encontrem Jesus. Você vai ser aquele que Jorge Linhares diz que vai ter a bênção da primogenitura. Você vai ser o primeiro a romper com a tradição, para que depois, aleluia, os outros também venham. Quando Zaqueu subiu, Jesus viu Zaqueu. Irmãos, tinha tanta gente ali. Jesus foi olhar logo para aquela árvore e ver um homem pequenininho em cima daquela árvore. É um louvor muito lindo, recente, que estão cantando assim: eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me escolheu. Você não sabe por quê, mas alguma coisa em você chamou a atenção de Jesus. Zaqueu estava lá e disse: Zaqueu, desce. Zaqueu era imperfeito, cheio de pecado, odiado pela sociedade porque ele cobrava impostos. Então todo mundo não gostava dele. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: Zaqueu, eu tenho algo contigo. Aleluia. Eu preciso hoje, Zaqueu, entrar na sua casa. Aleluia. Eu preciso hoje, Zaqueu, entrar na sua casa. Irmãos, eu não sei o que Cristo viu em você. Eu não sei o que Cristo viu em mim. Porque eu disse para ele um dia: Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Eu lembro de uma aula que eu tive na missão. E essa aula era de, já falei isso aqui, renúncia de direito era o nome da aula. E aí o pessoal renunciando coisas lá, todo mundo chorando na aula. Nós éramos em 16 alunos e só eu que não estava chorando. Todo mundo renunciando as coisas. E eu disse: meu Deus, eu não tenho nada para renunciar. E eu só olhando o pessoal lá, tudo chorando, os obreiros lá orando, acalmando o pessoal. E eu ali parecia que eu estava até indiferente ao ambiente. Comecei a ficar até com vergonha. Falei: o que o pessoal não vai pensar, né? Todo mundo chorando, só eu que não. Eu disse: mas não tenho nada para renunciar. Vou renunciar o quê? Não tem nada, tem nem uma bicicleta. Eu lembro que eu orei e falei para Deus: Deus, eu não tenho uma bicicleta para renunciar. Mas eu tinha um sonho no meu coração, irmãos. Eu tinha o desejo de fazer a faculdade de Direito. Eu queria ser advogado. E era uma coisa minha. E aí de repente eu ouvi uma voz que disse assim: você tem coragem de renunciar os teus sonhos para viver os meus? Aí a voz disse assim: advogados, está saturado. Muita gente faz direito só para fazer concurso, irmão, não propriamente para advogar. E disse: médico, nós temos alguns, ainda faltam, mas ainda tem bastante.
Mas eu quero te levar para fazer justiça onde o advogado não consegue. E eu quero te levar para levar cura aonde o médico não curar. Aí eu desabei e comecei a chorar, irmãos. Eu disse: Senhor, eu quero viver os teus propósitos. Eu estava na árvore, irmãos, cheio de pecado como Zaqueu, cheio de coisas para consertar na minha vida, sem entender a razão pelo qual eu vim nesse mundo. E de repente a voz disse: desce da árvore. Quero ter um momento de mesa com você. Eu vim exatamente para esses. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Aleluia. E é exatamente nesse ambiente que o Senhor me encontrou. Eu quero dizer para você que nessa noite, irmãos, a mensagem de Zaqueu, ela é tão atual quanto o momento que eu e você estamos vivendo aqui. Os dias estão se findando e o Senhor continua dizendo para Zaqueu: desce. Desce, Zaqueu. Eu quero se conectar com você, Zaqueu. Aleluia. Zaqueu começou no chão, irmãos, mas ele decidiu subir. E você? Vai ficar no meio da multidão hoje ou você vai subir? Como é que está o desejo do seu coração, irmãos, de encontrar Jesus? De estar com Ele. É claro que cada um de nós, evidentemente, vamos ter o nosso momento. Só que a nossa geração, irmãos, pode ter o privilégio, ou ainda no mais tardar, a geração dos nossos filhos, de poder vivenciar o arrebatamento. Os púlpitos estão por aí pregando só prosperidade. E continue levando a vida que você está e está tudo bem. Eu digo para você nessa noite, irmãos, não é bem assim. A Bíblia diz que aquele que está sujo se suje mais ainda, mas aquele que está limpo se limpe mais ainda. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. A mensagem da salvação é pela graça, mas ela custou algo. Um preço muito caro, para que a gente a receba e continue levando a vida que a gente tinha antes. A vida de Zaqueu foi transformada, porque Zaqueu disse assim: Senhor, eu quero restituir tudo que eu roubei. Jesus não pediu nada para ele. É por isso, irmãos, que não é a igreja que muda ninguém. As pessoas dizem: mas você não bebe por causa da igreja? Eu digo: não, eu não bebo porque eu não quero. Eu sou tão livre que eu posso escolher entre beber e não beber. Agora o alcoólatra não consegue, porque ele tem que beber. Você não joga por quê? Por causa da igreja? Não, irmãos, a igreja, pastor, não muda ninguém. O Espírito Santo é que vai transformando. Jesus não falou nada para Zaqueu: Zaqueu, você tem que restituir. Zaqueu entendeu, irmãos, que a partir do encontro você precisa viver uma vida santa. Não faz sentido encontrar Jesus e continuar do mesmo jeito. Pastor, mas eu tenho dificuldade em áreas da minha vida. Fica tranquilo, irmãos, o Espírito Santo vai te dar força para você romper com essas áreas. Mas a partir do encontro, a nossa vida é transformada, irmãos. A nossa vida é transformada. Porque eu não conheço ninguém na Bíblia que teve um encontro com Jesus e não teve novidade de vida. A mulher do poço, quando bebeu da água, nunca mais ela teve sede. A mulher, quando ela bebeu da água, irmãos, ela foi transformada pela mensagem do Evangelho. Ela disse: verdadeiramente tu és o Messias que nós esperávamos. Hoje, os judeus estão esperando o anticristo, que para eles vai ser o Messias. O Messias que eles esperam será o anticristo, que vai enganar muitos. Mas nós sabemos, irmãos, que o Messias que nós esperamos é aquele que vem buscar a noiva.
Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu bem queria ter uma mensagem nessa noite, dizer para você: abre a tua mão que eu vou te entregar uma chave. E você sair daqui pulando e dizendo: olha, o pastor virou chaveiro, me deu uma chave. Mas eu tenho uma responsabilidade, irmãos. Eu caminho no ofício profético, e o profeta, ele ouve Deus e comunica ao povo. Eu quero chegar lá na eternidade, irmãos, descansado, dizendo: Senhor, tudo que o Senhor me entregou, eu preguei, Pai. Tudo aquilo que o Senhor falou, eu entreguei para o teu povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E esse ano, irmãos, não é ano de recuar, não é ano de parar, não é ano de desistir. É ano de intensidade, é ano de buscar mais e mais. O Senhor está buscando os Zaqueus que estão, melhor dizendo, não estão conformados com a espiritualidade que estão vivendo, mas esse ano desejam ter uma entrega maior, que não querem ficar só olhando Jesus no meio da multidão, que está cansado de estar só no meio da multidão, porque no meio da multidão, irmãos, nada diferente acontece, mas que estão dispostos nesse ano a subir, dizer: Senhor, eu quero sair do terreno, aquilo que é terreno. Eu quero ter experiência com o Senhor, Pai. Eu quero buscar os dons do Espírito Santo. Eu quero ter experiência com o Senhor. Irmãos, a gente ia orar no monte, a gente pedia experiência para Deus. A gente pegava os galinhos assim das árvores, os galinhos acendia. Aí a gente colocava dentro dos potinhos de relmas, né? E levava para casa, orando para ficar aceso, para mostrar para as pessoas, para os incrédulos, que falavam que era mentira. E a gente dizia: aqui, ó, acende. Aleluia. O Senhor continua disposto a dar experiências, irmãos. A gente pensa que tudo que está na Bíblia foram coisas que aconteceram lá atrás e que não acontecem mais hoje. Sabe por quê? Porque nós estamos confortados embaixo da árvore. Porque para subir na árvore, irmãos, precisa de renúncia. E a gente está confortável. Sabe por quê? Porque hoje a gente pega um celular, a gente faz tudo pelo celular. Hoje você desliga um ar-condicionado desse pelo celular, irmãos. Você tem um celular, você está chegando em casa, no aplicativo você liga o ar-condicionado da tua casa. Para você chegar, o ar-condicionado já está com o ambiente preparado para você descansar. Você quer comer pelo celular, você pede uma comida e chega ali na tua casa. Você quer pagar uma conta pelo celular. Tudo, quase tudo você resolve pelo celular. O que isso faz, pastor? Isso nos faz ficar confortados num lugar. E a gente precisa se desprender, se desconectar da terra para se conectar com o céu. Irmão, o Senhor está nos chamando para um relacionamento maior esse ano. O Senhor está nos levando a um nível de experiência. Eu disse para o Senhor, irmãos, que eu não quero ficar confortado esse ano. E às vezes as circunstâncias que a gente vai vivendo, as dificuldades, as feridas, elas nos impedem de avançar mais. Mas o Senhor continua dizendo: Zaqueu, desce, eu te vi. E tudo aquilo que a gente tem gerado no oculto, irmãos, Deus está vendo. Aleluia. Essa noite o Senhor está convidando eu e você, irmãos, para se desconectar da terra e se conectar com o céu. Zaqueu disse: eu não quero mais levar essa vida que eu estou levando. Eu vou subir, custe o que custar, eu vou subir. Eu
Eu quero ter experiências com o Senhor. As pessoas, irmãos, que tiverem a entrega vão viver coisas maravilhosas em Deus nesse ano. Aleluia. O relógio está correndo. O relógio escatológico. E para isso o Senhor está preparando a sua noiva. E a mensagem, irmãos, precisa estar nos nossos lábios, para que a gente corra e anuncie ela, dizendo: olha, Jesus está voltando. Irmãos, não é mais tempo agora de a gente ficar só tentando trazer uma mensagem de evangelho pragmática, dizendo para as pessoas: ó, vem para Jesus, tua vida vai mudar tudo. Não. É um tempo de a gente dizer: irmão, alinha a tua vida que Jesus está voltando. Pastor, eu não quero me indispor com a pessoa. Não, irmãos, teu compromisso é pregar a palavra em tempo oportuno, em tempo e fora de tempo, e dizer: olha, alinha a tua vida que Jesus está voltando. Alinha o teu caminho que Jesus está buscando uma noiva. E Ele não pode encontrar uma noiva dormindo. Jesus quer encontrar uma noiva cheia de azeite. Jesus quer encontrar uma noiva, irmãos, que deseja a presença dEle. É tempo não de chegar aqui no culto mais, irmãos, e apenas dizer: não, eu vim nessa noite só para cultuar. É tempo de nós chegarmos aqui, dobrarmos os nossos joelhos antes de começar o culto, irmãos, e já nos quebrantarmos diante da presença dEle, de orarmos pela presença dEle no culto, dizemos: Senhor, usa o louvor nessa noite. De orarmos e dizemos: Senhor, usa o pregador nessa noite. Senhor, manifesta a tua presença aqui nessa noite. Aleluia. Meus irmãos, guarde esse momento no teu coração. Guarde essa palavra para a tua vida. Foi pesado pregar essa palavra hoje, irmãos. Foi uma batalha para pregar. Vocês não imaginam como que estava isso aqui para pregar hoje essa palavra. Porque é uma palavra que nos leva para a eternidade. É tempo de a igreja, irmãos, se posicionar num lugar de busca e intensificar aquilo que já faz. Não é tempo de distração. Não é tempo de se distrair com as coisas terrenas, irmãos. É tempo de nós buscarmos o vinho novo que o Senhor tem para derramar nesses dias. É um tempo de entrega. Vai ser um tempo de renúncia, irmãos. Porque é nós que temos que subir. Deus não vai descer. A Bíblia diz que até no arrebatamento nós iremos de encontro com Ele. Nós vamos ter que ir. Não dá para ficar no conforto, irmãos. Vai custar alguma coisa. Pela graça é a salvação, irmãos, mas caminhar com Ele vai nos custar alguma coisa. Oh, nós te adoramos, Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado de coração. Foi um tempo precioso. Queridos, quarta-feira nós estaremos aqui adorando ao Senhor. Eu oro para que seja uma semana abençoada a todos vocês. O Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso, por nos permitir desfrutar esse momento de adoração, Senhor, de entendermos também a Tua palavra, Senhor. Assim como o Zaqueu, Senhor, ele precisou se dispor de um lugar, do terreno, para subir, Senhor Deus. E sempre que falamos de subir, é porque no alto encontramos, Pai, aleluia, as respostas. O salmista disse: eu levo os meus olhos para o alto, para o monte. Que possamos entender essa palavra no Espírito nessa noite, Pai. E possamos, Senhor Deus, caminhar de encontro àquilo que o Senhor tem em fazer nas nossas vidas. Que a bênção do Senhor esteja sobre essas vidas, sobre o lar de cada um, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a minha e a sua vida hoje para todo sempre.
Em nome de Jesus, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Amém. Pode entrar, pode crer.